E aí galera, tudo bem? Começando aqui mais um episódio do Youth Podcast. E esse é um episódio muito especial pra gente, que temos um convidado especial. Mas antes a gente quer se apresentar. Meu nome é Jonatas. Meu nome é Pedro. Meu nome é Júnior. E o nosso grande convidado, grandíssimo convidado, a honra de no terceiro episódio já ter essa pessoa conosco, o nosso pastor Fernando Cabral. Não podia Amém. ser outro, né? Não podia ser outro, é o Cabral. Ô, Cabral. Exata. Então aqui, se a gente ficar meio tímido no início, a gente já sabe por quê. E se esse Eu já podcast tô, não eu já tô voltar, tímido. se esse podcast não tiver um quarto episódio, a gente também já sabe o porquê. É isso aí. É o crivo aqui hoje, né? O Imetro. É isso aí. Mas a gente vai falar sobre o que mesmo, mano? Hoje é a igreja relevante. Irado, igreja relevante. Igreja relevante. E aí, pastor, o que é igreja relevante? Rapaz, temos quantas horas aqui para falar de igreja? Para falar de igreja relevante. Bom, eu entendo que igreja relevante é aquela que funciona fora do templo. Aquela que entra dentro da sociedade, nos seus mais variados segmentos, e influencia, né? E toca de alguma forma, e produz reino, e muda as circunstâncias que se encontra dentro da sociedade. A igreja entrando dentro das camadas da sociedade, né? E transformando ela, e mudando ela, e de alguma forma contribuindo para que ela seja melhor, para que a sociedade seja melhor. Essa é a função da igreja, né? Ser sal e luz no mundo. Maneiro. Eu pesquisando, né, o assunto, a gente chega a esse ponto que é a igreja ser relevante fora. Mas eu acho que é legal a gente começar falando sobre as marcas do que é ser uma igreja relevante na igreja antes. Assim, o que uma igreja relevante fora é como igreja Na dentro, na vida das pessoas que estão dentro. lá, Assim. Como comunidade. Porque tava pesquisando e chega assim, porque a igreja ela tem um padrão aqui antes para mostrar para fora. E aí eu ia te perguntar assim, para você assim, qual é a marca de uma igreja relevante fora, mas dentro antes, entendeu? O que pessoas dentro da igreja, como que elas devem agir de certa forma assim? Como se constrói, né? Essa Como se relevância constrói essa dentro. relevância fora, entendeu? Bom, a igreja relevante dentro, né? Vamos falar assim, então. A igreja relevante dentro. O que é uma igreja relevante? É uma igreja que apresenta a Cristo essa pessoa, né, que entrou na igreja. Ela recebe a Cristo, quer dizer, ela recebe a salvação. Depois dela receber a salvação, ela vai desenvolver a salvação. O que é desenvolver a salvação? É o renovar a mente pela palavra. Então, quando eu estou renovando a minha mente pela palavra de Deus, eu estou mudando de vida. Então, eu já não sou mais como eu era antes de Cristo. E conforme eu vou deixando de ser aquela pessoa sem Cristo e vou me tornando uma nova pessoa com Cristo, renovando a mente pela palavra, a minha vida vai sendo transformada, a minha vida vai mudando, então meus relacionamentos vão mudando, a forma como eu lido com o mundo, né? Com a sociedade, com a vida, com as questões da vida, ela muda pela palavra. Então, aí após isso, ou paralelo a isso, eu começo a demonstrar a minha salvação, demonstrar o que é uma nova vida em Cristo. Quando esses passos estão sendo feitos dentro, na vida de uma pessoa, essa igreja está sendo relevante dentro. Quer dizer, as vidas estão sendo transformadas. Então, a pessoa, ela entrou na igreja, ela conheceu a Cristo de uma forma e conforme ela vai convivendo, se relacionando com a igreja, com Cristo, né, ela vai mudando de vida. E isso vai sendo visto pela sociedade. Esta igreja está sendo relevante dentro. Para que isso aconteça, a igreja precisa de discipulado, é o que comumente é chamado de discipulado. Esse discipulado, no meu entendimento, ele não é um livro de perguntas e respostas. No meu entendimento, isso é vida. Por quê? Porque dentro de uma igreja, as vidas são diferentes. Nós estamos aqui em 4, né? Nós temos histórias diferentes. Fomos criados em culturas familiares diferentes. Aprendemos
princípios morais relativos, né? Poucos diferentes. Então, o que é certo, o que pode numa casa, na outra não pode, enfim, fomos construídos assim, como exemplo. Então, quando esse monte de gente entra dentro da igreja, não dá para pegar uma cartilha e dizer é assim o discipulado. Não. Então, a gente vai. O discipulado, ele é real, verdadeiro, quando ele acontece no dia a dia, diante de cada circunstância da vida de cada um. Então, isso vai produzindo uma novidade de vida. Essa igreja está sendo relevante. Agora, isso tudo tem que sair. Por quê? Porque a ideia do cristão não é ele ficar enclausurado dentro de um endereço, dentro de um imóvel, né? Ele não foi chamado para isso. É necessário isso. É necessário esse lugar de encontro, onde se expõe as suas mazelas, as suas fraquezas, os seus anseios, os seus sonhos, enfim, onde aquilo tudo se expor, que eu quero dizer aqui, é se expor ao Senhor, né? Você está em momentos de adoração, momentos de oração, momentos de ministração da palavra, onde a palavra vai nos ensinar a maneira correta e de cada um, né? De cada um poder caminhar. E isso tudo como resultado de vida tem que ser exposto fora da igreja. Na verdade, o nome igreja, né, eclesia, é para fora. Então, quer dizer, é esse conjunto de pessoas que se reúne nesse lugar para melhorarem como pessoa e melhorarem como corpo, alma e espírito, né? Uma pessoa completa. Então, e essa pessoa que passa por esse processo, ela expor essa melhora lá fora. Dentro disso aí que você falou e que o Júnior perguntou, né? Uhum. A gente vê que, sim, precisa de ser uma igreja saudável para ser igreja Sim, relevante, né? sim. E dentro, hoje, do que a gente conhece como igreja brasileira, a gente vê que tem muitas igrejas saudáveis, e glória a Deus por isso, mas também tem muitas igrejas que não são saudáveis e que têm uma certa influência, né? É meio que espalha o vírus, né? De certa forma. E aí, tocando nesse assunto, você como pastor, sabendo que precisa de ter igreja saudável para se alcançar a igreja relevante lá fora, né, ser eclésia, o que seria as marcas de uma igreja que não é saudável? Você olhando assim, cara, isso a gente precisa acabar com isso na igreja, porque isso é uma mazela que está afligindo essa geração, que está afligindo a igreja, a gente não pode permitir que isso se perpetue para a próxima geração, para que a gente consiga alcançar uma igreja relevante lá na frente. Bom, eu acho que a principal marca de uma igreja que não é saudável é ela não ser fundamentada na Bíblia, ela ser fundamentada em doutrinas de homens. E se qualquer um, né, que conheça um pouquinho de Bíblia, é, veja, né, igrejas, né, acompanhe igrejas aonde a regra de fé não é Bíblia, né, é tradição, tradição, é, essa igreja ela não é saudável. Por quê? Porque a Bíblia é completa. A Bíblia fala de todos os assuntos relevantes, tudo que o homem precisa para, para crescer espiritualmente, para deixar de ser quem ele foi em Adão, para ser a nova criatura em Cristo. Tem tudo na Bíblia. Então, o que deve reger uma igreja, o fundamento de uma igreja, ela precisa ser a palavra. Tem que ser a palavra. Infelizmente, hoje nós vemos muitas igrejas que fazem coisas que ensinam regras que talvez, eu não quero aqui julgar a intenção, né? Quem sou eu para isso? Talvez a pessoa, o pastor, o fundador, sei lá, dessa igreja, ele tinha até uma boa intenção, né? Ele tinha até um pensamento bom, só que ele se cria regras em que
e que não está fundamentado na Bíblia. Para mim, esse é o principal. E desse surgem vários outros problemas. Mas a base de tudo é Bíblia. Então, como que nós podemos questionar a Bíblia? Perdão, a Bíblia não. Como que nós podemos questionar a igreja, a igreja local, né? Como que nós vamos questionar ela? Bíblia. Não, mas aqui não pode isso. Mas não pode por quê? Né? Eu acho que o questionamento para aprender, ele não é rebeldia. Eu acho que o problema é quando o questionamento ele é simplesmente para discordar, para enfrentar, para afrontar, ele é para tumultuar. Então, agora eu não sou de acordo com uma fé cega. Né? Por que você faz isso? Porque o pastor mandou. Mas por que é assim? Porque o pastor mandou. Mas por que é desse jeito? Porque o pastor mandou. Não, não pode ser assim. Tá bom, o pastor mandou fazer dessa forma. Por quê? Eu quero só entender. E tá tudo certo nisso. E a partir do entendimento, se ele estiver correto, né? Você vai fazer aquilo com satisfação. Não será um peso cumprir aquele preceito ali. Por quê? Porque existe um porquê para aquilo ali. Mas a base de tudo precisa ser a palavra. E é interessante esse ponto final aí, sobre não seguir uma fé cega. Porque o que a gente nota hoje, né? Acaba que a gente acabou saindo um pouco do assunto central, né? Sobre ser relevante e tudo mais, mas amém, é natural. Acaba que a gente nota muito que as pessoas precisam, né? Ou meio que no subconsciente delas, elas acreditam que precisam, que na realidade elas não precisam, de alguém para mandar. Né? Não no geral, mas existem muitas pessoas assim. E aí, então elas buscam, né? Nessa figura de autoridade, seja ele um pastor ou algum outro tipo de líder, aquela muleta para sua vida, né? Torna ele um mago e tal. Então, é mais confortável para o cristão, né? Para a pessoa de forma geral, estar nesse ambiente de tipo, eu faço isso porque o pastor mandou, eu faço isso porque... Tipo uma validação para coisa que bebo água que o pastor falou água. Tipo, por exemplo, a gente tem um costume lá na nossa... Costume não, né? Mas acaba que metade da nossa igreja hoje consome muita água com gás. E aí, tipo, a gente bebe água com gás e a gente gosta de energético. O nosso pastor bebe água com gás de energético, tá ligado? Coisas fúteis, só que atribuem ao pastor. Não, sobre esses pontos assim que não são relevantes, como o exemplo da água com gás, isso acontece em todos os grupos, né? Sim. Se o líder ele tem um costume, né, ou um gosto, ele vai influenciar naturalmente quem está à volta dele, aquilo ali. Mas quando a gente fala desse tipo de comportamento, né, de fé cega e de obediência, né, de entregar o controle da vida na mão de outro, é fácil de se entender isso. A maioria das pessoas entenderam que o resultado da vida dela, quer dizer, como ela chegou na igreja, é culpa dela. O resultado é culpa dela. Quer dizer, se hoje eu tenho um casamento falido, se eu tenho as finanças complicadas, se eu não tenho profissão, se eu... enfim, seja qual for o problema, ela vai chegar num ponto de consciência que ela fala assim, foi eu que decidi. É aquela história, né? Eu sou livre para escolher e refém da consequência. Então, aí o que acontece com isso? Ela entende assim, tem alguém ali que é mais espiritual que eu, que tem mais conhecimento que eu. Aí alguns chegam a pensar que aquela pessoa tem mais contato com Deus, né? Ou que ela pode ter, quando que o contato é para todos, todos que queiram, né? Todos que queiram. Então, com isso, é mais fácil terceirizar a responsabilidade. Então, é confortável para mim, né, como pessoa que já fiz tanta coisa errada, já decidi tanto errado, e no momento em que eu decidi errado, eu tinha convicção que aquilo era certo, na maioria das vezes, então é mais fácil entregar o livre-arbítrio, né? Entregar o seu direito de escolha na mão de outra pessoa. Então, muitas pessoas chegam no gabinete assim, o que eu faço? Felizmente, no nosso caso, né, a gente não manda na vida de ninguém, a gente não controla a vida de ninguém, a gente não dá direção na vida de ninguém. O nosso papel ali é aconselhar,
esclarecer os fatos, fazê-la pensar de outro ângulo, né? Vendo coisas que talvez ela não tenha visto, para que ela tome a decisão da vida dela. Porque ela tem que ser responsável pelas decisões dela. Então, é normal, se tornou normal as pessoas terceirizarem, mas isso não é normal. O crente, ele tem livre acesso ao Espírito Santo, ele pode e deve ouvir a voz de Deus. Existe a Bíblia para que possa fundamentar cada decisão. Então, a vida dele tem que ser pautada nisso. Os líderes espirituais têm o dever de aconselhar, mas é do crente, do cristão, a decisão. E aí, nesse exemplo, né, que foi realmente um exemplo Aham. mais voltado na questão da influência, né? A gente identificou, então, claramente a diferença de influência e relevância. A influência é aquilo gerado pelo produto do meio, né? Tipo, o Pedro gosta da camisa do Legend, e aí se eu ficar andando muito com o Pedro, acaba que eu vou ter Sim. o mesmo pega gosto, né? É. Então, uma igreja influente, ela é diferente de uma igreja relevante, Sim. né? E A gente tem hoje no mercado aí, no mercado talvez não seja a palavra, né? Vamos dizer assim, a gente tem aí, né, na mídia, vamos colocar assim, Uhum. né, algumas igrejas muito influentes, mas que não são relevantes. E como que eu digo que elas não são relevantes? Elas mantêm o fogo aceso, mas não usam o fogo para nada. Você veste a camisa da igreja, usa o boné da igreja, vai nas conferências, mas Isso. no final não Recebe gera- ótimas palavras, recebe momentos de ensinos, momentos de unção, enfim, vários momentos assim poderosos, mas aí quando sai dali, que era para sair dali e explodir isso na comunidade, na sociedade, né? E transbordar, talvez seja a palavra correta, ou a palavra de reino, né? Que é compartilhar, ou seja, lá fora e compartilhar, não, ela fica queimando e economizando aquela energia, aquela chama ali, até o próximo encontro, para que no próximo encontro ela recarregue de novo. Quer dizer, ela não faz nada, ela é uma igreja que influencia, mas ela não é uma igreja relevante, ela não produz. A gente pode até medir isso aí pelo bairro que a igreja tá, né? Por exemplo, se a igreja ela é de fato relevante, alguma coisa ali aonde ela tá sediada precisa acontecer. Tipo assim, na vida dos vizinhos, Sim. entende? Porque a igreja é local, então Sim, a igreja é pô, local. ela tem que se preocupar com o local dela, o bairro dela em primeiro lugar, né? A gente tá cansado de saber de histórias de igrejas que, tipo assim, cara, é só gente, igreja inchada, não igreja relevante. Sim, É o que você tanto fala. Eu acho que a igreja relevante também, ela parte do entendimento do pastor local, né? De entender que ele faz parte de um grande organismo, né? Ele faz parte de um corpo. E que ele sozinho não é nada. Ele não pode produzir nada. Então, o entendimento do pastor, que ele não é pastor daquela igreja, mas ele é um pastor para a cidade, né? O raio de alcance dele, aí ele está pensando em reino. Então, quer dizer, existem outros pastores próximo aonde nós nos reunimos e juntos com esses outros pastores, né? Porque nem seria viável todos juntos, né? Não teria como. Então é saudável que seja repartido, né? Esse grande rebanho, né, do Senhor, ele seja repartido em endereços diferentes e tenham responsáveis por esses endereços, vamos colocar assim, mas que todos juntos avançam dentro da cidade, todos juntos como um só corpo, uma só igreja, né? A gente tem a mania, né, de falar igreja fornalha, igreja X, igreja Y, igreja isso, mas que na verdade é a igreja de Cristo, né? Esse nome que nós colocamos na denominação, ele só serve para identificar o grupo que se reúne naquele endereço, mas o entendimento precisa ser de que nós fazemos parte da igreja de Cristo. É tipo um sobrenome, né? É tipo um sobrenome, é isso aí. A família Rabelo, aí tem outras Isso, famílias, isso. mas aqui tá todo mundo Mas junto. somos de uma tribo, Isso aí. né? E essa tribo compõe o reino. Exato. E essa tribo compõe o reino, mas ela também sozinha não é.
São 12 tribos. E isso mostra também, né, trazendo essa analogia de Israel, que as tribos têm funções diferentes, características diferentes, mas todas estão, né, trabalhando. E com esse assunto assim, Fala, Boni. eu anotei uma frase maneira, que a igreja relevante ela é uma agência do reino de Deus, atendendo às necessidades dos de dentro e influenciando a comunidade em seu entorno, né? Sendo relevante no seu entorno ali. E a gente sabe que na nossa igreja, a gente tem um cuidado especial com crianças, né? Que tem a Sim. lamparina, tem o Instituto Estelar. E eu queria saber, eu sempre quis perguntar isso, como que nasce isso no seu coração? Quando que nasceu isso no seu coração, assim, crianças? No início da nossa caminhada, né, como pastores, eu e a Angélica, minha esposa, a gente foi em Ponta da Fruta, né? E lá a gente começou a ganhar pessoas para Jesus, enfim, né? E reuniões em casa, e tinha sempre muita criança, sempre muita criança. As famílias têm muitas crianças, mais do que talvez o normal de hoje, né? Mais do que o normal de hoje. Só que eles não se contentavam em trazer só os deles. Eles ainda traziam os dos vizinhos. Então sempre foi assim, o casal tem 3 filhos, mas ainda traz 3 da irmã e 3 do cunhado. Enfim, então sempre teve muita criança. Talvez foi ali algum sinal de Deus que encaminhou assim, né? Mostrou assim. Depois disso, a gente sempre se envolveu, né? Durante essa caminhada, a gente sempre esteve muito próximo. Na verdade, a Angélica, né? A pastora Angélica, ela sempre esteve com muito contato ali com as crianças. E aí, aqui em Vila Velha, já, enfim, né? A gente teve a aproximação da Brenda, né, da Brenda Castro, que é responsável pelo Estrelar. Com isso, a gente se envolveu mais ainda. E aí, a minha filha, né, a Bruna, que é amiga da Brenda já de muitos anos, que tinha a Bruna, ela tinha outra versão de missão, né? A missão dela era em outra área, só que em algum momento virou a chave ali e ela também começou a trabalhar com crianças. E foi ela que quis ir, né? Deus que gerou no coração dela enfim, dela ir para Fortaleza para trabalhar com crianças. Então, quando foi juntando tudo isso, a gente entendeu em Deus que a nossa missão como fornalha, né, a nossa missão como igreja era as crianças, são as crianças. E por isso que a gente está desenvolvendo a missão com criança. Não foi assim, vamos dizer assim, estava numa vigília e Deus falou comigo, né? Abriu o telão 3D e Deus falou, é criança. Não foi. Não foi assim. Muitas coisas na caminhada acontecem dessa forma. Elas vão acontecendo e quando você vê, você já está dentro, você já está envolvido, né? E assim, eu gosto disso. Não que eu não gosto quando Deus fala. Lógico que Deus fala claramente com pessoas, né, e dão direções específicas, né? Mas algumas coisas vão acontecendo. Por quê? O que eu entendo? O que importa, isso fica de recado, né? De recado fica feio, né? Isso fica de ensino, melhor. Né? Isso fica de ensino para quem não sabe para que foi chamado. Né? Tem muita gente assim dentro da igreja. Não sei para que eu fui chamado. Eu não sei o que fazer. E eu falo isso no gabinete. Eu falo, vá fazendo. Vá fazendo que em algum momento você vai ter um estalo dentro de você. Você vai... É isso. Eu fui chamado para isso. Você encontrou o senso de propósito cumprido. Algo que você vai fazer e que você vai se sentir realizado. E ali está o propósito, o seu chamado. Ali está para que você foi... Para que você veio aqui? E é muito importante que se sinta isso, esse senso de propósito cumprido. Então vá fazendo. Na verdade, eu e a Angélica, a gente nunca pensou em pastorear a igreja. Isso era uma coisa muito longe, muito fora
da nossa realidade, a gente só queria servir, a gente só queria trabalhar, a gente só queria ganhar pessoas, né, para Jesus, só queria falar de Jesus, era só isso que a gente queria. Só que foi acontecendo, foi vindo gente, e a gente, quando viu, já estava pastoreando já. Então, eu acho que tem coisas na igreja que precisam deixar um pouquinho, e aí cabe, né, é outra pregação, precisa deixar de ser místico e ser mais prático, né? Mas aí já cabe outro assunto aqui. Sim, Ah, bom assunto. Não, eu acho muito louco e muito maneiro de ver a nossa igreja que, igual você sobe lá no segundo andar, tem 70 cabeças de criancinha assim, ó. É, Aí você fica, é natural mesmo, que elas vão chegando assim. Chama E tem outra uma igreja lá em outra. cima tem outra igreja. e tem outro ministério, 70 pessoas trabalhando, 70 crianças lá em cima, você fica, caraca, velho. Aonde? E essa é realmente a nossa missão, né? Ali na FUNAG. E, Doido. e essa questão de como fluiu essa parte com as crianças também me leva a pensar uma outra questão que é muito relevante, né? Que nesse processo vocês foram entendendo o processo no caminho e basicamente você e a pastora fizeram aquilo que vocês tanto pregam, que é esticar pessoas, né? Sim, sim. Tanto a Aham. Brenda já tinha o projeto, mas Sim. investindo no projeto dela, também com a Bruna, e outros tantos projetos que se tem na igreja, o próprio departamento infantil, a gente tem visto ele crescer de forma Sim. exponencial, assim, Muito, tipo, né? Quantidade de crianças, Paulo em equipamento, Luciano em equipe. Hã? Luciano. Metade disso é responsabilidade do Luciano, mas a outra metade a gente atribui às crianças que têm chamado mais. Mas daí me vem, enquanto o senhor falava, me vem uma questão, né, que é como que ou não sei se isso é ensinável, acredito que sim, como é que foi para você e para a pastora esse processo de esticar pessoas? Porque existe uma frase, eu já até conversei isso com você no gabinete, que existe uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei muito pertinente para pastores e líderes, que é: se Billy Graham, criança, fosse da sua igreja, ele seria Billy Graham? Porque é um processo você esticar para tornar com que essa pessoa seja relevante, não influente, mas relevante. Né? A gente tem ali exemplos, né, falando, hoje a gente vai falar um pouco mais da nossa igreja do que o normal, né? E embora que eu já tenho levado uns puxão de orelha, que é sempre eu que toco no assunto da nossa igreja, mas a gente tem várias pessoas na nossa igreja, né? Algumas a gente pode até citar aqui, que, por exemplo, o Wallace mesmo, né? E a gente nota-se um cuidado em não criar nele ou nos outros, uma pessoa famosa no sentido de influência, mas uma pessoa relevante no que faz. E isso é um trabalho para o líder ou para o pastor. Qual é o caminho assim das pedras para aprender? Então, esticar as pessoas, né? Bom, primeiro, eu creio, pelo que a gente pensa, pelo que a gente trabalha, que se Billy Graham fosse criança na nossa igreja, ele seria Billy Graham. Por quê? Porque eu sempre falo isso, né? O pé direito, né? O pé direito da igreja Fornalha é alto. Isso quer dizer o quê? Todos podem voar. Todos podem voar. Isso não quer dizer que a gente vai ficar no culto de domingo dando oportunidades para pessoas, né, falarem no microfone. Sobe aqui, Billy Graham. Muito pelo contrário, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer dessa forma, justamente porque eu não estou procurando pessoas influentes, eu estou procurando pessoas relevantes. E como que se acha pessoas relevantes? É encontrando pessoas que querem crescer. Então, quando a pessoa chega e fala, não, eu quero crescer, eu quero ser esticado, aí começa-se um processo, como eu falei anteriormente, do discipulado. Não é um conjunto de regras, né? Um conjunto de perguntas e respostas. É vida, é dia, é o dia a dia. Então, ali, a gente, pelo Espírito Santo, a gente vai entendendo o nível de cada um, vai entendendo a dificuldade de cada um, vai reconhecendo o potencial de cada um, potencial que às vezes nem a pessoa sabe, e aí a gente vai reconhecendo o potencial de cada um e vai trabalhando ela para que ela desenvolva habilidades que contribuem para o chamado dela. É mais ou menos assim, um jogador de futebol. Aí um jogador de futebol, ele chuta bem, mas o cabeceio dele é ruim. Aí o que ele vai fazer depois do treino?
Vai treinar cabeceio, né? Ah, ele bate falta mal. Ele tem força, mas não tem técnica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que treinar aquilo ali. É mais ou menos isso, mal comparando, né? A gente vai tentando ali trazer coisas, trazer habilidades. E todos os pastores da Igreja Fornalha passaram por esse processo e ainda passam, né? Por quê? Porque eu trato de coisas na vida deles é, que, que não faz muita diferença para ser influente, mas faz diferença para ser relevante, né? Então, são princípios básicos. É por isso que, às vezes, alguns desistem. Porque na cabeça deles, eles estão pensando assim, não, mas o pastor está preocupado com coisa que não importa. Não importa para quê? Não importa para ser famoso, não importa para ser influência, né? Mas importa para ser relevante. Tem até o outro lance, né? Que às vezes as pessoas desistem porque tá tratamento, gabinete a gabinete, gabinete a gabinete. E a pessoa, não, mas eu quero um microfone. Eu Então, só queria um vai ser microfone, pregar, cara. Eu só quero pregar. mas para esses que só querem o microfone, tem uns com defeito lá na igreja. Eu dou pra eles, né? Tem uns dois lá com defeito. Eu dou para eles levar para casa, né? Ficar na frente do espelho. Porque precisa também entender que o microfone, ele não é o mais importante. Na verdade, se não tiver uma boa base, uma preparação, não tiver fundamentado, quando tiver com o microfone na mão, mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. Vai dar ruim com o microfone ou por causa do microfone. Então, a pessoa que tem um chamado para o microfone, o meu entendimento entenda que o microfone é uma consequência. Ferramenta. Ele é uma ferramenta, mas é assim, é uma consequência de tudo que você faz, de toda a construção de vida por trás, Sim. de toda a construção de vida. Enfim, então o que eu entendo o que nós trabalhamos é desenvolver pessoas. Nós trabalhamos para desenvolver. É por isso que a igreja Fornalha, ela é apostólica. Ela é apostólica no sentido de envio. Todo mundo está sendo preparado para ser enviado. Todos estão sendo preparados. Aí é lógico que uns querem, outros não querem. Uns querem passar por esse processo e outros não. Mas para ele, mas o nosso trabalho é enviá-lo para que no local que ele seja relevante e não só influente. É lógico que a influência é importante, mas ela não por si só não é o que a gente quer. A gente quer que ela seja relevante, né? Então nós estamos o tempo todo trabalhando pessoas para que ela esteja preparada para ir para o local. Exemplo do último casal enviado, né? O Cristiano e a Bruna, que foram enviados para abrir a igreja de Portugal. Há mais ou menos aí 1 ano atrás, eles estavam de passagem comprada. E eu falei, não abençoo, não está na hora. E quem olhasse de fora, e até eles mesmos, pensavam que eles estavam prontos. Eles pensavam que eles estavam prontos. E quem olhasse de fora ia pensar, eles estão prontos, está na hora de ir. E eu falei, não abençoe. Mas eu sabia onde não estava pronto. Eu sabia as questões na vida deles, que não é no altar, na vida deles, que precisava ser trabalhado, precisava ser tratado. Mas será que era fundamental esse último lapidar aí? Será que era fundamental? No meu entendimento, era fundamental. Fundamental não para ir lá e estabelecer a igreja, mas para ir lá e estabelecer uma igreja relevante, saudável e principalmente cuidar da família dele, para que a família dele não sucumbisse ao processo, porque aí cabe outro podcast aqui, outra pregação, tem que tirar o romantismo do envio, tirar o romantismo da missão, né? A missão, ela é coisa séria e vamos, mas aí cabe outro aqui, eu vou falar horas sobre o não romantismo. Vocês vão falar, mano, senão só eu tô falando. Não. Fala aí. Não. Hoje é um dia de só ouvir tudo, mano. Então eu vou falar. Não, mas eu ia ler aqui. Desculpa, vai, bom. Eu anotei um monte de né? coisa aqui. Aí, ó. Ele, ó. Microfone. E assim, a gente vê, bom, pesquisando, acho que todo mundo acabou chegando nisso assim, que uma igreja relevante é a igreja de Atos 2 ali. Uhum. Que, tipo, desce o espírito, e aí ela vai adquirindo atributos, né? E vai se tornando o que Cristo quis, assim, né? E a pergunta que eu quero fazer com isso é:
onde você consegue ver em qual nível a gente está hoje, assim? Você consegue olhar para nossa igreja e falar assim, qual nível que a gente está hoje? Cara, Esse silêncio aí. É. Rapaz. não, o nosso nível, ele tá muito aquém do que eu queria, né? Ele é baixo para mim. Para mim, ele é. Eu acho que as pessoas, e aqui não cabe, né, julgamento de ninguém, porque, né, é uma variedade de vidas com cada uma com a sua dificuldade, né? Então não cabe aqui nenhuma condenação, né? Mas as pessoas demoram um pouquinho a entender que essa vida que vivemos, ela é passageira, como o Tiago diz, né? Como uma neblina. Ela é muito rápida, ela é muito rápida. Outro dia eu estava conhecendo a Angélica, já tem 31 anos que a gente tá junto. Então, assim, ela é muito rápida. Então, com isso, as pessoas estão muito preocupadas com o natural, com a vida física, né, com a vida natural e deixando em segundo plano a vida espiritual. No dia em que as pessoas entenderem que é o contrário, se preocupa com a tua vida espiritual, que a vida natural vai ser organizada. E eu não estou falando aqui, pode parecer assim, não, seja irresponsável e inconsequente com as coisas naturais, né? Com o trabalho, enfim, né? Com o cuidar da família. Não é nada disso. Não é abandonar a vida natural, mas é colocar a vida espiritual em primeiro lugar. E isso são raros os que fazem, colocar a vida espiritual em primeiro lugar. São raras as pessoas que têm o costume, a prática, né, o hábito de um devocional pela manhã cedo. Isso aí já é colocar a vida espiritual. Mas eu não falo de um devocional, ler lá um devocional pronto de alguém, que tudo bem, não sou contra, mas lê lá o devocional de alguém, faz uma oração bem rasa, fecha e toma um café e sai para a vida. Não, eu estou falando de um momento ali queimando, né, sozinho na presença, um momento em que você entrega seu dia, um momento em que você se alimenta espiritualmente, enfim, um momento com Deus. Isso aí já coloca Deus, já coloca o espiritual em primeiro lugar. Não só isso, mas isso é o início de uma prática de viver uma vida espiritualmente. Então, acho que quando falo orar sem cessar, é justamente isso. É estar em todo o tempo, estou trabalhando e estou orando, estou vendo o jogo, estou orando. Mas é por quê? Porque a tua mente não para de trabalhar no espiritual, vendo as oportunidades, vendo o que pode ser feito, vendo a necessidade para trazer o padrão do reino o padrão do reino para a terra, enfim, uma série de coisas. Então eu acho que a igreja ela demora um pouco a entender isso. E então, no meu entendimento, a gente poderia estar mais profundo. A gente poderia estar mais profundo nas questões espirituais. Isso é uma coisa que frustra um pouco, mas a gente vai lidando com as frustrações e não desistimos, vamos continuar investindo. Ó, Pedro. Você tá muito mais quieto que eu vou falar hoje, mano. Você tá- Fala, Pedro, fala, Pedro. Fala, Pedro. A surra que a gente tá tomando. Não, Cara, Mas estamos todo mundo. Eu já imaginava que nós iríamos apanhar a aqui. gente começa assim, aí vai. Ei, teve todo mundo imaginava, chorando, perdão. não. Não, mas uma coisa que eu ia falar antes, e casou com a pergunta, é que o que eu estou entendendo, né, com essa conversa aqui, é que formar uma igreja relevante, formar pessoas relevantes, demanda muito trabalho. Sim. É muito A gente vê que é muito mais cansativo. dentro. É, E o externo é consequência. Ela é Consequência. consequência de tudo que trabalha dentro, assim. É consequência do Espírito Santo que está ali da igreja. É consequência de todo o trabalho dos pastores. e é uma parada que eu não pode se generalizar, mas que eu percebo que muitas igrejas perderam. Porque as igrejas, né, como a gente já disse aqui, algumas, né, ou muitas, não sei, estão muito mais preocupadas em ser influentes. Então, tipo, eu quero estar na internet, eu quero ter um podcast, eu quero que meu pastor seja famoso, eu quero ter uma banda famosa na igreja e tudo mais. Então, assim, esse processo que o pastor falou aqui antes é um processo que eu não tenho medo de expor, não, porque eu não vou expor os detalhes, isso é gabinete, mas eu estou nele. Eu cheguei pro pastor e falei, ó, pastor, isso, isso e isso, e aí já tem uns 3, 4 gabinetes que a gente está trabalhando esse processo. Cara,
Eu chego em casa, assim, eu até abrindo uma coisa que ele nem sabe, mas eu cheguei, o primeiro gabinete, cheguei em casa, primeiro, segundo, sei lá, cheguei em casa chorando pra minha esposa, falei, mano, tem um monte de coisa na minha vida que eu preciso acertar. Porque é isso, tá ligado? Você se permitir ser lapidado. E isso é dolorido para um Sim, professor. Isso é dolorido, é frustrante. Ela tem que ter muito assim uma perseverança. Assim, eu quero mudança. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. Às vezes eu preciso reconhecer a minha fraqueza. Eu preciso ser trabalhado nisso. E tudo isso, o benefício de todo esse emaranhado é da pessoa. No caso aqui, né, como exemplo, você. O beneficiado é você, o beneficiado não é o pastor. Lógico que o pastor cumpre o propósito dele, de ser igreja relevante. Então, construir uma igreja relevante com pessoas preparadas para reproduzir isso é difícil. E eu falo o seguinte, eu falo não, né? É um pensamento que eu tenho, eu vou falar. A igreja relevante sair, né, melhorar, o que você falou de Atos 2, não é para essa geração. Não é para minha, Entendi. né? É para a próxima. Eu acredito nisso. Só que eu preciso trabalhar para que na próxima, né, geração não seja só Fernanda e Angélica, mas que tenha lá 20, 30 casais com o mesmo entendimento, trabalhando da mesma forma, para que esses 20, 30 possam produzir 300. E aí, depois, na próxima geração, que talvez seja os de 20 anos hoje, né? Que eu estou falando de geração, não, estou falando de geração atuante, né? Entregue para a igreja ali, da faixa ali dos 30 aos 50, mais ou menos, apesar que eu já passei dos 50, mas eu pretendo ficar até os 80, trabalhando arduamente, mas assim, reproduzindo isso, entendeu? Então, eu entendo que a igreja relevante, falando da forma que nós falamos, não serão os meus filhos, mas os netos. Nasce com uma responsabilidade, né? Não tem como você desassociar essa ideia de que a gente precisa construir uma igreja relevante em Vila Velha, no Brasil, se a gente não se responsabiliza pela próxima geração. Por isso que a gente também trabalha tanto com criança. Exatamente. E é esse negócio, né, cara? Tipo assim, você precisa entender a responsabilidade que a geração que vem antes de você tem, porque é a geração responsável por te instruir, por te ajudar, né? É uma passagem de bastão, não sei como é que é o nome daquele esporte olímpico. Corrida de bastão. Corrida de bastão, é tipo uma corrida É de isso bastão. aí, é isso Se aí. você deixa o bastão cair, você tá atrapalhando o negócio acontecer. É isso aí. É como se fosse, tipo assim, uma herança, né? Cara, pô, não nasci do zero, eu não vou construir minha vida do zero, assim. Eu comecei de uma base. E essa base começou de outra base, né? Os meus pais, eles começaram de alguma base que foi a base dos meus avós. Olhando para dentro da igreja, isso é muito importante, você saber de onde você vem. Tipo assim, você tem uma base, você tem alguém que te instrui ali, aquilo que o Paulo fala, né? Vocês têm muitos aios na fé, mas vocês têm poucos pais, assim, tipo, vocês têm muitas pessoas que influenciam, muitas pessoas que falam muitas coisas legais para vocês. São os pedagogos, né? Muitos pedagogos, muitas pessoas que servem como, né, tipo, pô, aquela pessoa faz um trabalho Contribuiu legal, de alguma forma. mas não é aquilo que o Paulo era pro Timóteo. Aham. Tipo assim, pô, o cara O meu entendimento é esse. né, o Timóteo, tipo, cara, pô, te É. enviou. Aham. Porque a gente tem a nossa geração, falo da minha, assim, né? Não vamos citar nomes aqui, né? Tipo, que o Jonathan gosta de fazer. Qual é, mano? O Jonathan é o polêmico aqui Ele da parada. é, Ele é o cara terrível. polêmico. A gente tem que fazer um gabinete Mas conjunto. a gente tem nomes, assim, muito, muito influentes, né? E eu vejo que a minha geração, ela presta muita atenção nesses caras. E tá, beleza, poxa, legal você achar o trabalho do cara maneiro, mas a igreja da sua cidade, ela é formada por pastores locais. E são esses caras que estão orando por você, são esses caras que estão ali para te ensinar, porque eu não posso chegar num pastor da internet e falar, pô, tô pastoreando todo cara. Ele não sabe. Não tem como, Não tem como. Tem gente que fala que é filho espiritual de uma influência da internet. Liga Quer pra dizer, ele quando você tá Quando seu sobrinho estiver endemoniado, você Liga pode pra ele. expulsar. Liga lá, vai perder essa aqui. Manda no Instagram. Na verdade, assim, é muito complicado para nós, pastores de igreja local, competir no coração da pessoa, né, do membro,
com os influentes. Principalmente porque o influente, normalmente, né, ele é um pregador eloquente, né, porque ele prega uma mensagem 100, 150 vezes, sei lá, ele roda o Brasil pregando a mesma mensagem, quer dizer, ele não precisa nem da Bíblia ali, ele não precisa nem Já decorou. do rascunho dele, ele não precisa de nada, ele já decorou, eu já vi isso, né? Pessoas subir sem nada e pregar ali maravilhosamente bem, enfim, né? E isso na cabeça desse jovem, principalmente, não só, mas, né, a grande maioria jovem, na cabeça do jovem mostra assim uma pessoa espetacular, uma pessoa com uma espiritualidade fora do comum, e nada a ver, isso é só performance, né? Enfim, e aí o pastor, ele precisa pregar todo domingo, né? Quarta e domingo, ele está ali pregando mensagens diferentes, não tem condições, né? Não vai ter a mesma desenvoltura, vamos colocar assim. Então é muito difícil isso. E aí, isso é só um ponto de vários outros, né? Porque esse influente, ele está em lugares legais, ele tá tirando fotos, né? A melhor foto, enfim, uma série de questões que ilude a cabeça do jovem da igreja local, né? E aí ele olha para o pastor dele, na maioria das vezes, ele olha para um cara que está velho, ultrapassado, cansado, ranzinza, chato, que não deixa a gente se divertir, a gente ser jovem. Não, eu não estou falando que não, eu não estou falando. Gabinete, agora o gabinete mudou, né? Ei, eu não tô falando da nota, eu não tô falando propriamente da nota, entendeu? Mas Que não precisa, né? não estou falando propriamente da nota, estou falando de uma igreja local. É a mesma coisa quando um jovem vai para o seminário. Ele vai para o seminário, o jovem vai para o seminário. Aí ele começa a aprender lá, uma linha de raciocínio, uma linha de entendimento lá daquele seminário. Cara, provavelmente esse jovem vai sair da igreja dele, vai sair da igreja local dele. Por quê? Porque o pastor está alimentando o rebanho. O seminário está trazendo uma linha de pensamento, né, fundamentado em alguém. Enfim, né, são coisas diferentes, mas esse jovem vai ficar na cadeira pensando: esse cara não sabe de nada, meu pastor precisava estudar lá, ele precisava estudar lá, ele precisava aprender o que eu estou aprendendo, ele precisava deixar eu pregar, ele precisava. Tá entendendo? São coisas completamente diferentes. Enfim, é muito difícil para o pastor local, e quanto menor for a igreja, pior fica essa situação que eu estou relatando aqui, e por isso que nós vemos as pequenas igrejas que são tão importantes para os bairros, são tão importantes para atingir a comunidade. As igrejas de bairro, elas são muito importantes para manter o corpo saudável. Só que o que a gente vai vendo? Que não tem jovem nela. Por que não tem jovem nela? Porque o jovem quer ir atrás da influência, quer ir atrás da igreja legal. E no pastor, você vê defeito, né, velho? Pastor é uma pessoa real, eu não vejo. Não sei qual é o defeito do cara do Instagram. Sem dúvida, o pastor, você está ali com ele, né? Numa rotina, né? Então você vai ver ele no dia mal, você vai ver ele, enfim, com outros problemas, né? E são muitos, são muitos. O do Instagram é fácil amar, né? É. Fácil demais. Só aquele é a corte, melhor né? foto, é um corte. É isso aí. Mensagem, É isso aí. E aí, Não, fala manso, né? Bem pausado, né? Bem compreensivo, né? Amor, enfim, tá tudo ali. Tá tudo no ele é pacote. inclusivo. Não, e até quando o cara ele posta, né, uma mensagem mais incisiva, né, pregando contra o pecado da igreja e tal, contra a missão da igreja, falando, não, esse cara é um pastor. Aí seu pastor tá lá, Fazendo a mesma coisa. tem 10 anos que ele tá falando a mesma. Tipo assim, não, pelo amor de Deus, cara, não vou ficar aqui não. É isso aí. A primeira reação, né, é sair da igreja. Sair da igreja, vou sair da igreja. Cara, vai sair da igreja e o problema vai te acompanhar. E eu acho que quando a primeira reação é sair, ainda é melhor. Porque tem uns que a primeira reação é ficar dentro reclamando, né? Murmuração, né? A murmuração e contenda. E aí ele vai gerando no coração dos outros ali. Às vezes o cara tá de boa, só que ele vai ficar falando no ouvido do outro, o outro, pô, rapaz, tu tem razão. Realmente, nosso pastor não presta, né?
Então é pior. Mas nisso tudo, eu não sei se temos mais tempo para discorrer, né? Mas Tem um eu pouquinho para o acredito que pouca coisa. nisso tudo fica aí o peso para nós três, né? Porque formar essa geração que está disposta a ser relevante e não influente é complicado, porque a gente está numa geração onde essa geração está cada vez mais egoísta, né? Então todo mundo quer saber do si. Ah, eu quero eu crescer. Então, tipo, não pensa no corpo, não pensa que, tipo, putz, pra mim crescer eu vou precisar passar por um processo, né? Não falando da E na maioria dos jovens acha que já está pronto, já né? tá Então, pronto. cara, Não, isso é um problema, porque se a gente tem um problema, às vezes, por parte dos pais da igreja, né, que às vezes se omitem e não se responsabilizam, a gente tem um grande problema de uma galera que chegou agora e já, tipo assim, não, né, levanta tênis pro alto e fala, eu sou o pastor da igreja apostólica, próximo Paulo, entende? Não honra quem veio antes dele, entende? Não para pra escutar, é os caras que querem que pastores tidos como ultrapassados sentem ali na primeira fileirinha enquanto o cara tá pregando e ensinando os camaradas a pastorear o rebanho, né? Tipo assim, a galera que pouco se importa, né, com um legado de quem tá há anos ali no altar, né? não para pra ouvir, né? Para que a igreja seja relevante, a igreja precisa entender primeiro, são poucos pastores. Depois de entender que são poucos pastores, porque o pastor ele vai cuidar do rebanho, então dentro do rebanho tem pastores, mas são poucos. Então, por que eu estou falando isso para a igreja relevante? Porque muitos se levantam ou é levantado como pastor sem ter o chamado. E se você for para esse lugar sem ter o chamado de pastor, não vai aguentar. Ou vai fazer mal feito, ou vai machucar muita gente, ou vai se suicidar espiritualmente. É fato isso. E diante disso, de saber que nem todos foram chamados para ser pastores, aliás, poucos foram chamados para ser pastores, precisa entender que ser pastor não é mais importante do que o chamado que você tenha. Então, seja lá qual for o seu chamado, ele é tão importante, tão relevante quanto o chamado de um pastor. Então, isso precisa também ser desmistificado dentro da Igreja de Cristo. Parece que é uma corrida a esse título, quando que não pode ser assim, né? Não pode ser dessa forma. Parece que existe aí um glamour, né? Que não tem nada, não tem romantismo nenhum. Parece que todos precisam, para mostrar crescimento espiritual, precisa chegar nesse lugar. Não, isso é um grande engano. O pior lugar para você estar é fora da vontade de Deus. O melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Fazendo o quê? O que o Senhor te chamou para fazer. Então, assim, a igreja vai ser relevante se a pessoa certa estiver no lugar certo. Acho que ele está se caminhando para terminar já, né? Eu queria fazer uma última pergunta, que é exemplos práticos para ser relevante na sociedade, tanto como indivíduo, tanto como igreja. Então, o indivíduo é a igreja. Sim. O indivíduo é a igreja. A igreja... Tá bom, Valeu, tchau. Valeu, tchau, errou. O indivíduo é a igreja, só que ele não é a igreja sozinho, né? Mas ele também não é só a igreja com os irmãos da congregação dele. Ele é a igreja junto com os irmãos de outras congregações. Então, é necessário que ele entenda isso, que se ele, né, se essa pessoa está, por exemplo, trabalhando no banco, ele é a igreja lá dentro do banco. Então ele tem lá, ele é um caixa, usando como exemplo, ele é um caixa do banco e ele tem mais 5 caixas lá. Nem tem caixa no banco mais, né? Enfim, é uma outra função. Acabou caixa no banco. Acabou. Enfim, mas usando como exemplo, né? Ele é caixa no banco e tem mais 5 caixas lá. E nenhum é crente. Ele é a Cristo ali, ele é a representação de Cristo ali. As pessoas precisam olhar para ele e ver Cristo nele, né? No comportamento, nas atitudes, no testemunho dele.
Então, quando se entende isso, e aí quando se conecta com outro cristão dentro do trabalho, dentro da faculdade, juntos eles vão refletir a Cristo. Esse é o ponto da igreja relevante. Diante disso, surgirão oportunidades de manifestar o reino, de trazer o céu para a terra. E a igreja precisa estar atento a isso, né? Diante de uma necessidade, diante de uma doença, diante de uma escassez, diante de seja lá qual situação. A pessoa chega perto de você, né? Chega perto de você e fala que está com problema no casamento. Aí ela está precisando falar, aí ela põe para fora ali o que ela está falando. Aí o crente tem que chegar e falar, vamos orar por isso? São atitudes simples, né, de um verdadeiro cristão que vai manifestar a glória de Deus. Porque pensa assim, não, o filho de fulano está doente, aí eu podia ter pedido para orar, mas vai que não é curado. Mas a sua função não é curar, a sua função é orar para que seja curado. Quem cura é o Espírito Santo, né? Então nós precisamos entender isso. Eu sou a igreja aonde eu estou. Né? Quando o texto que diz, ide por todo o mundo, né? Para pregar o evangelho, ide por todo o mundo. Esse ide por todo o mundo ali é geografia, é a sua geografia, é onde você está inserido, quer dizer, é onde você trabalha, é onde você mora, é onde você frequenta, é os lugares por onde você anda, onde a planta do teu pé pisar, entendeu? Então, se você chegou ali, é chegado o reino de Deus. Mas não precisa ficar com evangeliquez, não precisa ficar com palavras, com frases gospel, não precisa ser chato, não precisa disso, seja só a manifestação do reino. Então, você está ali, né? Começaram com uma conversa atravessada, que não convém. Levanta e sai da roda. Mostra a tua insatisfação com aquilo que está acontecendo ali. Mas mostrar insatisfação não quer dizer combatê-lo verbalmente. Não há necessidade disso. Só sai. Viu que eles mudaram de assunto? Volta. Né? Voltou. Né? Então, eles vão entender isso. Eles vão entender isso. E ali, alguém falou alguma coisa de uma dificuldade, manifesta o reino, fala. Né? E surgiu uma oportunidade, dá testemunho simples do poder de Deus na sua vida, do que você fazia e do que você não faz mais, e da necessidade que você não tem, enfim. Então, são coisas simples do dia a dia que está se manifestando o reino. Agora, é lógico que uma igreja organizada, né, ela pode manifestar o reino de outra forma, que é o que fazemos lá em Fortaleza, através da base missionária Lamparina. Então, ali já é uma outra forma de manifestar o reino. É um grupo de pessoas organizadas dentro de um imóvel que atrai as crianças, quer dizer, traz as crianças para dentro, ensina as crianças o evangelho, ensina elas, ajuda elas, né, no reforço escolar, dá comida para elas, né, dá alimento para elas. No momento em que dá alimento para elas, está ensinando a elas o comportamento, a educação, comer na mesa, enfim, conversas. Ali vai ouvindo elas, né, as dificuldades da vida, vai ministrando as crianças. É outra forma de manifestar o reino. Então, existe uma forma organizada, coletiva da igreja manifestar o reino, e existe a forma individual de cada um. Respondeu minha pergunta. Glória a Deus. Fala, Pedrão. Que é isso, né? Eu estou Tá satisfeito? satisfeito. Tá cheio? Estou. Fala, Pedro. Pode falar, cara. Sei que Não, você gosta de tu queria saber falar, se você não. tem alguma pergunta. O senão Pedro a gente vai é- caminhando Não, pro ele final, fez né? a última, ele já Ele já Nossa, eu acabei com o já podcast. botou o ponto Desculpa, final, né? desculpa. caminhando pro final, né? Você nem sabia. A última Foi mal, pergunta galera. minha. Pode falar, Pedro, vai. Era a última dele. Era a última É, minha. faz a sua Acabou, última. eu até bloqueei o Estou celular. ajudando aí. Pode falar, cara. Certeza? Não, é que quem mandou Isso depois mensagem. você corta, Fica né? me deixando tímido, cara. Essa parte que fica... Não, é porque. Pra caramba. Não, é porque ontem à noite alguém mandou mensagem. Não, porque eu vou fazer o meu esboço. Não, O Pedro Vou fazer a minha botou mó pesquisa. peso assim, faz esboço, ó. Ó, eu tava vindo pra cá, nem lembrava do tema. Mostra Aí, aí, ó. E eu aqui. Eu tô indo lá falar o que mesmo? Então, se a gente
Qualquer assunto ele ia falar. Não, pastor, a gente vai falar sobre ceia. Qualquer coisa. Tá bom, bora, vamos falar disso aí. Eu Podia acho ter que Netflix e redes sociais aí, ó. pode ser qualquer assunto. Qualquer assunto. Não que eu saiba tudo, né? Não sei nada, na verdade. Eu vou falar o que eu penso sobre cada assunto. Uma hora Mas de isso podcast. também mostra, né? Isso mostra assim, isso é uma pessoa, é o exemplo de uma pessoa preparada para ser relevante. Por quê? Porque ela não estuda um tema para conversar. Ela é a vida. Sim. Isso é para todos. Nós precisamos ser assim. É a vida. Porque numa roda da faculdade, né? Surge lá o tema. Ah, não estudei sobre esse tema, não sei o que falar. Não, você precisa transbordar Cristo. Então, mas você pode falar besteira. Acontece. Já falo muito menos do que eu já falei um dia, né? Ah, mas eu estava errado. Ué, estava errado, depois se conserta, né? É assim que eu subo no altar toda vez. Eu estou subindo no altar para pregar o meu entendimento, o entendimento que eu tenho naquela hora, da construção até aquele momento. Daqui 1 mês, 2 meses, eu espero que esse entendimento ele não tenha mudado, eu espero que ele tenha ampliado. Eu pego algumas mensagens minhas antigas, né, que eu preguei, sei lá, 5 anos, 6 anos atrás, talvez por aí. Eu fico assim, cara, como que eu era raso, né? Como que cabe tanta coisa aqui, né? Outro dia eu peguei uma mensagem minha do começo, 2011, por aí, quando eu comecei a pregar. Eu falei, eu não tenho coragem de pregar isso, não. Eu não tenho coragem de pregar. Não, mas glória a Deus por isso, Sim, né? Isso mostra a evolução. Isso mostra, assim, né? Que a gente vai crescendo em graça, em misericórdia, em entendimento. O crescimento, ele está ampliando, porque a gente não pode ser o mesmo crente. Não pode ter o mesmo entendimento. Se eu tivesse o mesmo entendimento que 5 anos atrás, isso mostrava que eu estava parado no caminho. A relevância ela tem que ser expansiva. Ela né? tem que ser expansiva. Então a gente precisa fazer um podcast daqui a 1 ano sobre esse assunto e a gente ter muito mais para agregar, muito mais para falar. E talvez algumas coisas a gente volte atrás. E é tudo bem. E tá tudo bem. Né? Não tem ninguém perfeito, não. Perfeito só Jesus. Amém. É isso. Então é isso, gente. Galera, a gente agradece você que assistiu até aqui. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigado. Em breve podemos marcar outro. Outra Estarei surra, Outra né? surra. Ah, Marcar um com a pastora também. Aí prepara o longo. Sim. Não, Marcar um com a pastora, porque só antes de finalizar um ponto que eu achei interessante. Ela fala muito melhor que eu, tá? Psicóloga vai tratar a gente tudo. Um ponto que eu achei interessante, que a gente sempre fala, que é o lance de todo mundo querer ser pastor. Uhum. E aí eu acho interessante trazer a pastora. Que você quer ser pastor? Conversa com a pastora. Conversa com a esposa do pastor ou com o filho do pastor. Talvez você mude de ideia. É verdade. Porque todo mundo acha que é fácil, né? É. Mas então é isso, pastor. A gente te ama muito. Foi um Amém. prazer ter você com a gente. Nos Obrigado. próximos também. Vamos fazer novos convites aí no futuro. Então você que assistiu aí, deixa seu comentário, deixa seu like, essas coisas aí que funcionam no YouTube. É nóis. Valeu. Falou. Valeu.